Nesse vídeo eu vou falar sobre a ética argumentativa hoppiana. Hans Hermann Hoppe é um dos pensadores mais influentes do libertarianismo. É um pensador que eu, por exemplo, acho muito importante, que eu acho brilhante, mas o fato dele ser um pensador brilhante não significa de forma alguma que nós temos que concordar com tudo que ele fala. Então a gente tem que ter cuidado com isso, como é comum em todo grupo de pessoas que às vezes elas passam a tratar alguém como autoridade. Ou em vez de estudar uma ideia racionalmente, com a mente aberta, considerando várias possibilidades, raciocínios, tem gente que acaba ficando meio fanática e martelando uma coisa só. Porque, por exemplo, o pensamento do Hoppe é muito mais amplo do que só a ética argumentativa. Ele tem insights muito importantes em praxeologia, tem insights muito importantes em economia, em epistemologia e até mesmo sobre a sociedade em geral. Então, dito isso, vamos falar sobre ética argumentativa e vamos começar definindo o que é um argumento. A gente sabe que proposições podem ser verdadeiras ou falsas. Por exemplo, se eu disser o copo está em cima da mesa, isso pode ser verdadeiro ou falso. Se eu disser 1 mais 1 é igual a 2, isso pode ser verdadeiro ou falso. Agora, como saber se uma proposição é verdadeira ou falsa? Para saber, você precisa justificar. Por isso que, na filosofia em geral, se define conhecimento como proposição verdadeira justificada. Eu defino apenas como proposição justificada, mas isso é uma discussão para outro vídeo. Talvez para o meu vídeo de epistemologia, que eu já tenho aí alguns postados. Então, o argumento é uma justificação, ou seja, uma prova de que uma proposição é verdadeira ou falsa. Você pode demonstrar ou provar que ela é verdadeira ou falsa pela sua dedução. No caso de proposições filosóficas ou éticas, de uma dedução. Então, o que o Hoppe quer fazer? Ele quer provar que uma ética é verdadeira, que a ética que ele está propondo, que é basicamente a autopropriedade e a propriedade privada. Então, lembrando que é só isso que o argumento se propõe. Aliás, não é só isso que o argumento do Hoppe se propõe. Isso é a definição do que é um argumento. Argumento é uma demonstração, ou uma prova, ou uma justificação do valor, verdade de uma proposição. Então, o argumento do Hoppe, assim como qualquer outro argumento, é isso. Então, entendendo o que é um argumento, vamos entender o que é a ética argumentativa hoppiana. Ética argumentativa hoppiana significa dizer que toda ética tem que ser baseada em argumentos? Não significa isso. Várias ideias éticas são baseadas em argumentos e não são a ética argumentativa. Então, ética argumentativa é uma ideia de que a ética pode ser provada pela estrutura de uma troca interpessoal de argumentos. Isso é que é ética argumentativa. Ou seja, o Hoppe, quando ele fala argumentação, ele não está falando de você simplesmente fazer um argumento. Premissa 1, premissa 2, conclusão. Não é isso que ele está falando. Ele está falando em múltiplos indivíduos, por exemplo, 2 indivíduos, trocarem argumentos entre si. E aí, por causa da estrutura dessa troca interpessoal, em outras palavras, da comunicação interpessoal de argumentos, é que ele deduz a ética argumentativa. Então, esse é o problema que eu vejo na ética argumentativa. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: é necessária uma troca interpessoal para se provar uma ética? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Em outras palavras, eu posso provar uma ética fora da troca interpessoal? E aí a gente volta no que eu expliquei antes, que não foi à toa que eu expliquei. O que é um argumento? Um argumento é uma demonstração, ele é composto de proposições, onde você deduz uma proposição da outra. Aí eu pergunto, você precisa de uma troca entre múltiplos indivíduos para fazer uma dedução? Para fazer um argumento? Não precisa. Então, se você não precisa de uma troca interpessoal para fazer um argumento, logo a estrutura de uma troca interpessoal não interfere no conteúdo do argumento e não interfere no valor verdade da conclusão. A conclusão de um argumento ético vai ser verdadeira ou falsa, independente de como acontece uma troca interpessoal, porque você não precisa de uma troca interpessoal para fazer esse argumento e para a conclusão dele ser provada verdadeira ou falsa. Então eu vou responder às pessoas que dizem o seguinte, que dizem, mas Hoppe não está falando de fazer um argumento, ele está falando da argumentação que ele define como troca interpessoal. Tudo bem, só que a estrutura de um argumento ser uma prova de um valor verdade é a estrutura de qualquer argumento. É a estrutura de qualquer argumento. Se você não comunicá-lo,
em uma troca e também se você comunicá-lo em uma troca. Um argumento é um conteúdo linguístico, que existe em primeira pessoa, que depende do observador, que você pode comunicar esse conteúdo linguístico ou não. Você tem um argumento, você pode comunicar esse argumento ou não. E a comunicação que você faz dele não afeta o seu conteúdo, o seu valor verdade, ou ele ser um argumento sólido, ou ele conseguir provar a conclusão. Essas coisas não dependem de uma troca interpessoal. Então, em outras palavras, se eu pegar um pedaço de papel, escrever premissas e conclusão, e isso provar uma teoria ética, e isso ser um argumento sólido que prova uma teoria ética, então essa teoria ética é verdadeira. Não tem mais o que discutir sobre trocas interpessoais. Você pode até discutir sobre trocas interpessoais. Ah, tá, mas eu quero falar sobre a troca interpessoal. Tá bom, mas isso não tem efeito nenhum sobre aquela ética ser verdadeira ou falsa. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Um argumento não é um conteúdo interpessoal. Um argumento é um conteúdo em primeira pessoa, é um conteúdo mental linguístico, e o que é interpessoal é a comunicação do argumento. Mas antes de comunicar esse argumento, ele precisa já estar na sua mente, ou seja, você precisa já ter pensado ele em primeira pessoa antes de comunicar. Inclusive, o próprio Hans Hermann Hoppe, quando ele escreveu o seu próprio argumento, ele estava fazendo um argumento que não estava dentro de uma troca interpessoal e usando esse argumento para dizer que uma ética só pode ser provada numa troca interpessoal. Então, quando ele mesmo fez esse argumento, ele já não estava fazendo o que ele mesmo estava dizendo. E mesmo assim, ele esperava, quando ele escreveu o seu argumento, que ele provasse uma teoria ética como verdadeira ou falsa. Ou seja, isso por si só já cai em contradição prática. Então eu vou aproveitar já para responder alguns comentários, porque eu já sei muitas coisas que algumas pessoas vão comentar. Que elas vão comentar, por exemplo, o Hoppe não está falando de fazer um argumento. O Hoppe não está falando sobre argumentar sozinho. O Hoppe não está falando sobre provar uma coisa verdadeira ou falsa. Ele está falando sobre a troca interpessoal, sobre provar numa troca interpessoal. Tá bom, mas isso é irrelevante para provar se uma ética é verdadeira ou falsa. Então, você não está falando de um argumento para provar a ética verdadeira ou falsa, você está falando de outra coisa. Se você quer provar uma ética como verdadeira ou falsa, isso não depende de uma troca interpessoal. Então, a estrutura dessa troca interpessoal também não vai fazer diferença. A estrutura de uma troca de argumentos não vai fazer diferença na conclusão, no valor verdade e na validade do seu argumento ético. Tem uma objeção que fazem a isso, que é o seguinte: a lei é interpessoal. A lei diz o que é permitido ou proibido entre múltiplos indivíduos, ou seja, você pode violar a propriedade de outra pessoa. De você com você mesmo, a lei não diz nada, porque a sua propriedade é sua, você pode fazer o que você quiser. Então, toda violação de propriedade e todo respeito à propriedade são interpessoais, porque você precisa de múltiplos proprietários para que isso seja possível. Isso é verdade. Porém, não segue disso que logo o argumento que prova a ética precisa ser interpessoal. Isso simplesmente não segue uma coisa da outra. Para você provar se uma ética é verdadeira ou falsa, você só precisa de um argumento, e argumentos não dependem de interpessoalidade. Agora, falando sobre outra coisa dita pelo Hoppe, ele diz que não existem proposições voando por aí. Só que de não existem proposições voando por aí, não segue que logo só existem proposições interpessoais. A proposição existe na mente, realmente, ela não existe na física, ela não existe nem mesmo na física quando uma pessoa fala com a outra, ela existe na mente do observador. Em primeira pessoa, é um conteúdo linguístico, é um conteúdo semântico, ou seja, é um conteúdo com significado, a mente atribui significado a alguma coisa. Então, de que não existem proposições voando por aí, não segue a necessidade da interpessoalidade no argumento. Simplesmente não existe essa necessidade. Então esse é o problema principal que eu vejo na ética argumentativa. É que ela pressupõe a necessidade da interpessoalidade dentro de um argumento ético. Agora, fora isso, tirando essa pressuposição, o Hoppe também faz uma dedução da lei que não depende de interpessoalidade. Então, essa dedução que o Hoppe faz fora do que ele chama de a priori da argumentação, de que você precisa trocar argumentos, fora disso, eu concordo com tudo que ele fala sobre ética. Então, na verdade, eu concordo com 90% da ética hoppiana. Eu só não concordo com isso, com a priori da argumentação. Então,
ela ainda é válida mesmo se você tirar o a priori da argumentação. Eu não estou dizendo que Hoppe está errado. Realmente a dedução dele é brilhante, só que nesse ponto do a priori da argumentação, eu acho que isso não segue. Mas a conclusão, em geral, está certa, de que a lei que define ações como permitidas ou proibidas é a lei de propriedade. Isso eu concordo totalmente. Então, lembrando para quem está estudando o libertarianismo, para quem às vezes está começando a estudar, está começando a ler, não leve autores como autoridades. Autores de filosofia, em geral, não são autoridades. Leia vários autores, leia outras coisas também, além de austrolibertarianismo. Questione tudo que você lê. Se pergunte por que isso daqui é verdade. Será que eu não posso provar que isso daqui é falso? Porque isso que é o método racional. O método racional significa questionar, significa raciocinar e não aceitar tudo e não concordar com tudo que um autor fala. Isso não é método racional, isso é método de autoridade. E pelo método de autoridade você pode acreditar que a Terra é plana, você pode acreditar em qualquer coisa. Então, usem o método racional para estudar libertarianismo, escola austríaca e filosofia em geral. E saibam também que filosofia é repleta de discordâncias. Os filósofos discordam o tempo todo. A história da filosofia é uma história de discordâncias. Se você tem dois filósofos que concordam em tudo, tem alguma coisa errada. Um dos dois não está raciocinando. Então, muito obrigado, inscrevam-se no canal, apoiem o canal pelos links na descrição e até o próximo vídeo.